Até a década de 1950, o Brasil era uma grande fazenda. 64% da população vivia no campo e a agricultura era responsável por 25% da riqueza gerada no país. A participação da indústria na economia era de apenas 11% do PIB, quando então o presidente Getúlio Vargas decidiu levar o país ao século XX. Ampliou o programa de construção de siderúrgicas iniciado durante a Segunda Grande Guerra, criou a Petrobras e trouxe a indústria automobilística. Entre 1956 e 1960, a construção de Brasília fez a máquina fabril disparar. Mão de obra abundante e barata e mercado consumidor garantido levaram a indústria nacional ao auge em 1985, quando, segundo dados do IBGE, o setor representava quase 22% das riquezas produzidas no país. Ao mesmo tempo, a agricultura caía para 12% do PIB. De lá para cá, entre subidas e descidas, a participação da indústria na economia brasileira despencou e voltamos aos índices da primeira metade do século passado. Em 2017, a indústria representou apenas 11,8% do PIB, enquanto a agricultura passou de 23%. Como e por que conseguimos a proeza de voltar a ser uma grande fazenda em pleno século XXI? É o que vai nos explicar o professor de Economia da Universidade de Brasília, José Luiz Oureiro, especialista em processo industrial. Professor, agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica e queria que você desse uma clareada nessa situação, porque tem várias nuances aí, certo, né? A gente voltou a ser uma grande fazenda, mas hoje é uma fazenda mecanizada, uma fazenda mais desenvolvida. E como certo. É que está a nossa indústria? Olha, a nossa indústria, ela vem perdendo importância, tanto no PIB quanto no emprego, há mais ou menos 20 anos. E desde 2011... ela se encontra numa situação de estagnação, a produção física está estagnada, né? E a partir de 2014 em queda livre, né? Quer dizer, a nossa produção física da indústria de transformação, e aqui é importante esclarecer para os espectadores, né, que a indústria ela tem 3 segmentos. Você tem a indústria de transformação, você tem a indústria extrativa mineral, e você tem a indústria de construção civil. Tá? Então, quando a gente está falando de desindustrialização, é a indústria de transformação, é aquela que transforma insumos em produtos, pode ser bens de capital, bens de consumo duráveis, não duráveis, bens intermediários. Tá? Mas assim, ela já seria uma sequência, aí, por exemplo, da indústria extrativa, se a gente pensar em minério de ferro, né? Por exemplo. Não, mas a indústria de minério de ferro, embora a gente chame de indústria, na verdade é simplesmente você pegar... mineração, é pegar o minério de ferro, extrair. Hoje em dia, isso é uma atividade altamente intensiva em capital. Né? Só a gente vê a Vale do Rio Doce, as nossas minas são muito intensivas em capital, mas não há nenhuma transformação, quer dizer, você não está transformando o minério em nada, não há criação de valor adicionado, você está simplesmente extraindo, né, o minério que está bruto, que está na natureza, embarcando ele em navios e mandando para a China. Tá? Então, isso é a indústria extrativa. Então, quando nós falamos de desindustrialização, é a queda de participação da indústria de transformação, tanto no PIB quanto no emprego. E isso é a nossa desindustrialização. Que é o valor agregar, é o valor que se pode agregar. Poderia, por exemplo, voltando à questão do minério de ferro, poderia se agregar minério de ferro se ele fosse processado, industrializado, porque tem toda uma linha de industrialização do minério Sim. de ferro. Só que a gente exporta a commodity e não o produto derivado dele, que seria o industrializado. O produto industrializado são as chapas de aço, quer dizer, nós temos siderúrgicas, né? E também os produtos, os bens finais que utilizam minério de ferro, como, por exemplo, automóveis. Tá? E nesse particular, quer dizer, eu quero chamar a atenção que o Brasil, que já foi um grande exportador de automóveis, tá? Nos anos 80 a gente chegou a exportar quase 50% da nossa produção de automóveis, hoje a gente mal exporta 15%. Tá? Quer dizer, a indústria de transformação no Brasil, ela veio perdendo competitividade dos anos 80 para frente. Então, na abertura, eu trouxe um pouco esse panorama antigo, né, do século passado, de quando a gente começou esse processo mais intensivo de industrialização. É claro que a gente teve, antes de 1950, outros surtos, digamos assim, de industrialização lá no começo do século, mas vamos concentrar aqui nesse que está mais próximo de nós e que se reflete mais no nosso dia a dia. Até a partir de dados
dados, algumas informações, né, que você próprio me forneceu em uma conversa anterior, e alguns dados da Fiesp, do IBGE. A gente fez um quadro onde a gente pretende mostrar para o telespectador um pouquinho desse processo da indústria de transformação. E aqui, falando da indústria de transformação especificamente, e aí pegando 1980, que foi o pico, né, da indústria de transformação no Brasil, e, quer dizer, ela veio sendo preparada, veio crescendo desde a década de 1950, chegou no auge em 1980, na verdade, em 85 teve até um pouco maior, e depois voltou a cair, e esse dado que a gente tem aqui é de 2012, mas a gente tem dados mais novos. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse percurso de lá para cá, então. Como é que foi chegar nesse pico em 1985 e o que aconteceu depois? Então, durante o processo de industrialização da economia brasileira, de industrialização mais rápida, que é dos anos 50 aos anos 80, você tem a economia brasileira crescendo a uma taxa média de 7% ao ano e a indústria de transformação crescendo a taxa de 9%, 10% ao ano. Tá? Isso às vezes muda um pouco de um ano para outro, deu uma pequena desaceleração no início da década de 60, mas o fato é que de 50 a 80 a indústria cresceu muito mais rapidamente que o PIB. Por que ela cresceu mais rapidamente do que o PIB? Que estava acontecendo no Brasil nesse período duas coisas. Em primeiro lugar, um processo de substituição de importações por produção doméstica. Quer dizer, o nosso modelo de desenvolvimento industrial foi um modelo de industrialização por substituição de importações até o final da década de 60. Né? Que é o fechamento do mercado. Não era um fechamento. Fechamento é pesado, porque, na verdade, é um termo incorreto. Porque, na verdade, todos os países de industrialização retardatária, ou seja, que não foi industrialização original, que é Reino Unido e Bélgica, né, foram países que passaram por substituição de importações por produção doméstica. Então, o Brasil não foi diferente da regra. Tá? Só que esse modelo de substituição de importações, ele se esgota num determinado momento. Ele precisa ser substituído por um modelo de promoção de exportação de manufaturados. Nós começamos a fazer isso, né, no final da década de 60, início da década de 70, tá, quando o professor Delfim Neto era o ministro do Planejamento, tá, do governo do general Costa e Silva. Tá? Ele montou todo um sistema de promoção, de subsídio à exportação de produtos manufaturados, tá, e de confisco cambial sobre o café, tá, que neutralizou que os economistas chamam de doença holandesa, né? E com isso você conseguiu promover a exportação de manufaturados. Para você ter uma ideia, no início da década de 60, apenas 10% da pauta de exportações brasileira era de produtos manufaturados. Né? Já em 1973, tá, no final do milagre econômico, mais de 30% da pauta de exportações brasileira era de produtos manufaturados. E isso vai continuar crescendo até o final da década de 90, tá? Mais ou menos que coincide com o final do segundo governo Fernando Henrique, em que nós vamos ter 60% da nossa pauta de exportação constituída por produtos manufaturados. Ou seja, houve uma transformação tanto do lado da estrutura produtiva no Brasil quanto da sua pauta de exportações, em que nós deixamos de ser uma grande fazenda de café, né? Em que a gente basicamente exportava café, mais algodão e alguma outra coisa, e passamos a ser um grande exportador de manufaturados. De 1980 para cá é que esse modelo começou a desandar. Você pode dar um exemplo aí dos manufaturados que foram os principais da nossa pauta de exportação nesse período? Olha, nós tivemos bens de capital, automóveis, bens intermediários, bens de consumo duráveis, quer dizer, tudo isso foi sendo, né, parte da nossa pauta de exportações nesse período de 70 a 90, em que a participação dos manufaturados na nossa pauta de exportações cresceu de forma bastante significativa. Cresceu, mas o processo de industrialização, quer dizer, mas a participação da indústria no PIB, né, na riqueza total certo. Do país, caiu a partir de 1980. Na verdade, ela começa a cair a partir de 1980 e a participação dos manufaturados na pauta de exportações a partir de final dos anos 90. Então, nós temos, nos anos 80 e 90, dois movimentos. Nós temos um movimento de desindustrialização, que é redução da importância da indústria no PIB, e, a partir do final dos anos 80, uma reprimarização da nossa pauta de exportações. Como se a gente tivesse regredido, isso você colocou muito bem,
todo o nosso esforço de desenvolvimento da segunda metade do século XX foi para superar o modelo primário exportador.